Olá, seja bem-vindo ao programa Do Lado da Verdade. Hoje, quero começar o programa fazendo uma pergunta para você. O inferno existe? Abra sua Bíblia em Salmos, no capítulo 9 e o versículo 17. Vamos ler. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. E aí, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Fique ligado, porque o programa Do Lado da Verdade está apenas começando. E aí, irmão Márcio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí com mais um tema polêmico e nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus e chegarmos na verdade. Qual é a sua opinião? Não responde não. Antes, iremos assistir um vídeo para depois voltarmos a esta questão. Para aqueles que acham que o inferno é aqui, bem, você está certo. O inferno é aqui, no centro da terra. E lá há almas atormentadas, dia e noite. Não há festas no inferno, não há amor, não há compaixão, não há descanso. É somente um lugar de sofrimento além do que você possa imaginar. O inferno é real. Milhões de almas já estão lá e muitas outras estão chegando todos os dias. Mas o pior ainda está por vir. No grande dia do juízo final, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Entre buracos e chamas, pessoas e mais pessoas atormentadas, almas e mais almas queimando. Fogo, dor, desespero, vermes que não morrem, gritos de aflição que soam como música aos ouvidos de Satanás. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? O que a Bíblia nos fala sobre esse assunto? E para você, o inferno existe ou não existe? Bom, na minha opinião, irmão Everton, e para aqueles que estão nos assistindo nesse momento, o inferno não existe por dois motivos. Esses dois motivos garantem para mim que realmente ele não existe. Primeiramente, porque ela não se encontra no original. A palavra inferno, ela vem de uma palavra latim e não tem nada a ver com a Bíblia, que foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Então ela é desconhecida para a língua original. A língua latina ela foi bem mais conhecida no Império Romano. Então a palavra hebraica, Sheol, nunca poderia ser escrita ou traduzida como inferno. A palavra Hades também não poderia nunca também ser traduzido como inferno. E outros também, como a Geena e Tártaro, nunca poderiam ser traduzidas como inferno. Quero deixar bem claro que ela não tem nada a ver com o texto original. E também a Bíblia não apoia nenhum lugar de sofrimento eterno, como as pessoas aí afirmam, irmão Everton? Ok, mas a Bíblia, ao lermos Salmos, capítulo 9, verso 17, creio que você que está em casa acompanhou conosco, que nos fala que os perversos serão lançados no inferno. E as nações que não aceitaram a Deus. Agora eu faço a seguinte pergunta para o nosso querido irmão Márcio. Baseado em Salmos capítulo 9, 17, a Bíblia se contradiz? Será que a Bíblia ensina coisas que não existem? E aí? Como esclarecer esse assunto? Surge essa questão, Muitas pessoas que leem a Bíblia e encontram a palavra inferno, elas já vão identificar como essa crença que é falada aí, no mundo religioso, sobre um lugar de tormento. Então, nós precisamos definir, junto com a palavra de Deus, o que realmente é a verdade em relação a este assunto, irmão Everton. Vamos analisar um pouco Salmo
que foi falado, né? O versículo 9, verso 17, né? Vamos dar uma analisada. Para a gente chegar num consenso real do que é a verdade, nós precisamos comparar algumas traduções, porque não todas as traduções elas traduzem como inferno. Isso que nós precisamos chegar a uma conclusão. Aqueles que estão nos assistindo agora, você pode estar lendo agora Salmo 9, 17 e não está encontrando a palavra inferno na Bíblia sua. Por quê? Porque ela não é a palavra original. O inferno não é para estar na Bíblia. E nós vamos olhar algumas traduções. Eu convido a vocês a analisarem aqui algumas versões da Bíblia. Estou anotado aqui no computador. Se você tiver essa versão, você vai analisar junto comigo. A versão Reina Valera, que é espanhola. Veja bem como ela traduz o mesmo texto. Os ímpios serão transladados ao Sheol, todas as nações que se ouvirem contra Deus. Então veja aqui que a palavra inferno não aparece, irmão Evo. E também vocês que estão nos assistindo. A palavra que aparece aqui na tradução Reina Valera é a palavra Sheol, que é a palavra original hebraica. E olha outra tradução aqui interessante, que é a Bíblia na linguagem de hoje. Ela diz assim: eles acabarão no mundo dos mortos, para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Veja aqui que agora também não aparece a palavra inferno, mas a palavra que aparece aqui é mundo dos mortos. Irmão Everton, pode surgir uma questão, mundo dos mortos, né? Então está identificando o inferno, né? Inferno. É isso? Mas realmente o que a palavra de Deus está dizendo, que o mundo dos mortos nada mais é do que o cemitério. Olha aí. O cemitério é onde que as pessoas mortas estão. Ali para eles é o mundo deles. Então a gente vai no cemitério, o que a gente encontra lá? Mortos. Só mortos. Então ali é o mundo dos mortos. Ali é onde eles vão ficar concentrados. É aí que a palavra de Deus está querendo dizer. Agora eu gostaria de ver uma outra tradução, que é a NVI, que é a nova tradução internacional. Veja bem o que ela diz: voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esqueceram de Deus. Veja bem que essa tradução diz: voltem o ímpio ao pó. E qual é o resultado da morte? Que o ímpio, quando morre, voltaremos aonde? Ao pó. Ao pó. Então o que a linguagem aqui está querendo dizer? Que as pessoas vão morrer para a sepultura e não para o inferno. Agora veja bem a tradução católica. Olha que interessante. Que os injustos voltem ao túmulo, os povos todos que se esquecem de Deus. Olha que essa tradução católica como é interessante. Que ela diz que os ímpios voltam para onde? Para o túmulo, não para o inferno. Então a palavra inferno, na realidade, tinha que estar traduzido como túmulo, como ir ao pó, sepultura e não inferno. Isso que a palavra de Deus quer dizer. Mas um momentinho, quer dizer então que muitos ouvintes, como o irmão Márcio acabou de nos dizer aqui agora, que em algumas traduções você não irá encontrar a palavra inferno. De jeito nenhum, porque ela não é original da palavra de Deus. O grego não reconhecia o latim. O hebraico também não, e muito menos também o aramaico. Então, como que você vai pegar uma língua original e tentar passar para o latim como sendo uma palavra desconhecida? Não tem como, você tem que trazer o sentido da palavra. E o sentido de Sheol é sepultura, ir ao pó, morada dos mortos, né? Olha aí. Isso daí. E quer dizer a palavra Sheol, né? Ou Hades também. Ok, boa, né? Que cada um em casa possa acompanhar. Se vocês têm uma ou mais Bíblia, acompanhe. Leia os Salmos 9, verso 17 e veja se a sua Bíblia, que está na sua casa aí, se ela tem essa passagem que fala sobre o inferno ou um abismo, na verdade, ou uma sepultura. Então aí você vai ter uma ideia melhor, ok? Pode marcar o texto, não é verdade? Isso, pode marcar o texto. Continue nossa explicação, por favor, irmão Márcio. Então nós precisamos entender algo muito interessante. É que antes de tirar uma conclusão, tipo em temas assim difíceis, estou falando com vocês que estão nos assistindo agora, vocês devem analisar versões da Bíblia. Baixem no seu computador uma Bíblia que tenha várias versões para que você possa comparar, né?
para não ter dúvida em relação ao que a Bíblia está dizendo. E também eu quero dizer para você que o inferno foi lançado pela igreja medieval, a igreja católica, no passado, aonde ela colocava medo naqueles que seguiam a sua religião. Então, como a gente sabe que as pessoas não tinham Bíblia, então, para medo que as pessoas se afastassem do seu ensinamento, elas criaram o inferno e também o purgatório. Então, todos aqueles que morriam, aí, tipo assim, um parente de alguém morria. Vamos supor, seu pai, irmão Everton, morreu. Certo. Aí a igreja católica falava assim, olha, seu pai está lá no inferno. Seu pai está, a sua alma dele está lá queimando no inferno. Ok. Então aí ele falava assim, ó, você tem que pagar uma indulgência, era um valor para que a igreja pudesse absorver essa pessoa do inferno. Olha aí. Então aí surgiu essa ideia, e essa ideia foi sendo transmitida em geração e chega até o nosso tempo. Então quer dizer que se iniciou-se essa ideia naquele período, vamos dizer Mais assim. fortemente sim, Nesse período. Começou a ter um Exatamente. crescimento, onde que as pessoas começaram a ter medo, aquela coisa de Isso. indulgência. Quem não pagava, ficava aí, será que para onde eu vou? Exatamente, meu parente está lá no inferno, Ok. então eu tenho que pagar essa indulgência, né? Certo. Então surgiu essa ideia, e por isso que ganhou muito-se dinheiro naquela época a igreja com essa doutrina infernal. Podemos dizer que é uma doutrina infernal, né? Que causa medo. Quero dizer para vocês que eu cria nessa mentira ensinada, né? Até quando eu era criança eu assistia um filme, irmão Everton, chamado Inferno em Chamas, onde mostrava pessoas sofrendo, né? E isso causava medo e temor às pessoas, que levava as pessoas a se converterem. Mas isso eu quero dizer a você que é uma mentira. Porque vamos imaginar, você como um pai teria coragem de deixar um filho seu de castigo, eternamente sofrendo num fogo eterno, sendo chicoteado, sendo cortado. Eu tenho certeza que você não teria coragem de deixar o seu filho sofrendo eternamente num lugar como esse. Agora eu faço uma pergunta para você. Será que você é mais misericordioso do que Deus? Eu creio que Deus é justo e Ele operará a sua justiça, mas não deixará suas criaturas eternamente queimando e sofrendo como se é pregado hoje. Não se prega um Deus de amor, mas se prega hoje, irmão Everton, um Deus tirano e um Deus carrasco. Olha aí. Eu ia até citar o vídeo que acabamos de assistir, e o irmão Márcio falou as palavras que estava mostrando através desse vídeo. Nós vimos pessoas, mulheres, crianças, pessoas adultas, sofrendo, chorando, clamando. E lembrando desse vídeo, eu lembro aqui de um texto que eu quero que você acompanhe comigo também, aí em Provérbios, na sua Bíblia, abra Provérbios, o capítulo 15 e o verso 24. Vamos ler juntos. Que diz assim: para o sábio há o caminho que leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então, quando lembro desse texto, no meio cristão, surge uma nova dúvida. Irmão Márcio, Provérbios 24, volta-nos à questão. Os sábios, eles lutam pela verdade para ir para cima e para livrar do inferno embaixo. Tem explicação para esse texto? Porque muitos de nossos queridos amigos que estão nos assistindo podem ficar em dúvida. Muitas pessoas podem chegar a você e dizer assim: olha, o texto de Provérbios 24 relata mais uma vez a passagem inferno. Será que tem como a gente explicar, irmão Márcio, mais esse texto? Com certeza. Assim como nós fizemos com o Salmo 9:17, nós também precisamos passar por uma peneira o texto de Provérbios, capítulo 15, verso 24. Olhando assim também o texto, pode chegar à definição: olha, aqui está escrito inferno. Está inferno. Mas nós devemos ter em mente, eu quero que você esteja isso em mente. Pesquise no computador, se você quiser, lá no Google, a palavra inferno. Ela é de origem latim, não é de origem hebraica, do hebraico, não é da origem aramaico e nem da origem grega. Então você tem que definir a palavra inferno, e ela não era para estar na Bíblia, não era para existir nem a palavra, então você nem ia conhecer o inferno. Então preste bem atenção, vamos passar esse texto pela peneira, Noé. Vamos ver o que ele diz. Essa versão aqui é a Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová. Muitas pessoas têm
um preconceito contra ela, mas eu quero dizer que ela é uma tradução muito boa, tirando algumas coisas que ela torce, né? Mas eu quero mostrar para você nessa Bíblia como está escrito o mesmo verso. Certo. Provérbios 15, verso 24. A vereda da vida vai para cima, para aquele que age com perseverança, a fim de evitar o Sheol lá embaixo. Então perceba bem, aqui coloca a palavra Sheol, que é o original hebraico. No original, a Bíblia hebraica, está a palavra Sheol. Então eles manteram a palavra original, que quer dizer sepultura. Agora eu faço uma pergunta para você, irmão. Aonde que é a sepultura? É em cima ou embaixo? Embaixo. Exatamente, então o texto é bem claro. Claro. A pessoa está evitando, ela quer ir para cima, continuar uma vida prolongada e evitar a morte prematura, que é para baixo. Correto. Vamos ver outra tradução aqui interessante. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Alguém pode ter a tradução da linguagem de hoje. Veja bem o que ela diz, a nova tradução na linguagem de hoje. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte. Olha só que interessante. Ela não desce pelo caminho da morte. Ela não busca uma morte prematura. Ela não vai no caminho da morte. Mas sobe pela estrada da vida. Então o caminho da morte é o quê? A sepultura. A sepultura. Agora vamos para a NVI, que é a nova tradução internacional. Veja bem o que ela diz. O caminho da vida conduz para cima, quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. Olha aí. Aqui o texto já é claro, né? Olha aí, então, interessante. A nova versão internacional já traduziu o inferno aí que está na sua tradução como sepultura. A sepultura. Que é o texto original, é o que o Sheol quer dizer. Sepultura, nada de inferno, lugar de pessoa morrendo, aquele queimando. Medo total. Isso é ideia da cabeça daqueles que foram pervertidos pela doutrina da igreja medieval. Queridos amigos, pela primeira vez, vejo um texto baseado na Bíblia, na Palavra de Deus, nos mostrando realmente a questão em que estamos examinando. Analise, como diz o irmão Márcio, na sua Bíblia aí na sua casa, outras traduções, outras versões, ou mesmo no computador, através da internet, baixe algumas traduções de algumas Bíblias, para que você possa tirar mais conclusão. E quando alguém chegar com você e dizer que Salmos capítulo 9, verso 17, comprova que existe o inferno, você pode comparar com outras traduções, né? E mostrando que realmente o que Deus quer dizer, quer nos mostrar através da sua palavra, porque estamos examinando as Escrituras como Jesus nos disse: examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Irmão Márcio, tem mais um comentário? Então, um comentário que eu quero dizer é que nós poderíamos fazer esse análise com todos os versos da Bíblia. Só que o tempo nosso ia ficar muito extenso, né? Eu peço que vocês façam esse teste na sua própria casa, comparando o texto. Aqui nós só comparamos dois textos para mostrar claramente para vocês que muitas traduções não usam a palavra inferno, porque ela não deveria estar na Bíblia. Haverá sim um castigo? Sim, no futuro. Depois do milênio, a Bíblia diz aqui, segundo Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Abram a palavra de Deus e analisem junto comigo. Apocalipse 20, versículo 10. Diz assim: o diabo, o sedutor deles, foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então veja bem, a palavra de Deus fala que haverá um lago de fogo e enxofre no futuro. Peraí, queridos amigos, não entendi esse texto de Apocalipse 20, 10. Repita para nós, irmão Márcio, por favor, porque voltei à ideia de que agora parece que, eu não sei, esse texto aí chamou a atenção, creio que de mim, dos nossos queridos amigos que estão nos assistindo. Leia pausadamente Apocalipse 20, 10, que surge uma outra questão. Exatamente, né? Mas antes de me ler o texto, eu quero deixar algo claro para vocês. Não existe um inferno hoje, queimando pessoas que morreram. Haverá sim, no futuro, um lago de fogo e enxofre, que será o castigo dos ímpios.
baseado no texto que irei ler novamente, como o irmão Everton sugeriu que fosse lido. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então esse será o castigo dos ímpios. Quer dizer então que o lago de fogo e enxofre será eterno? Calma aí, você não vai responder essa questão hoje. Você ficou curioso? Você quer saber a resposta? Não perca o nosso próximo programa e fiquem sempre do lado da verdade.